Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos ilumina, a palavra de Deus que nos direciona, a palavra de Deus que nos guia a cada dia. Por isso, deixemos que a palavra de Deus seja luz para cada dia da nossa vida. Nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, implorando sua graça, sua bênção, a sua misericórdia, a sua luz e a sua direção para a nossa vida a cada dia. Venha em nosso auxílio, Senhor, nos abençoar, nos proteger, nos iluminar, nos direcionar a cada dia. Venha em nosso auxílio, Senhor, nos dá a graça, a luz, a bênção e a proteção. Venha em nosso auxílio, Senhor, direcionar o nosso coração por meio da Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, que o Espírito do Senhor nos envolva, que a graça do Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos iluminando na vivência da palavra do Senhor nosso Deus. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de hoje, que é Lucas 6, de 37 a 42. Os versículos que vamos meditar é de Lucas 6, de 37 a 42. Vamos nutrir-nos das riquezas que a palavra tem. A palavra tem direção, que são ordens para a nossa vida. A palavra tem princípios, que são a base sólida da nossa vida. A palavra tem mensagem, que é a forma como vamos viver a nossa vida. Então, a palavra de Deus tem promessas, aquilo que Deus sempre nos dá e pela qual o Senhor também há de cuidar de nós. Então, vamos abrir o coração para que a palavra de Deus penetre em nós, para que a palavra de Deus esteja em nós. É assim que nos diz o texto sagrado. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo. Pois com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós. Eu queria já que nós nos detêssemos nesses dois primeiros versículos, por toda a riqueza que tem para nós. O versículo número 37, olha que beleza, o versículo 37, são ordens. No mesmo versículo, são muitas ordens que Deus nos dá. Como eu sempre digo, ordem é a direção para onde nós devemos caminhar. Então, qual é a ordem de Deus? Qual é a direção de Deus? Não julgueis e não sereis julgados. Até respira um pouco mais fundo. Não julgueis e não sereis julgados. É tentação da mente, do coração humano, julgar os outros. Nós julgamos mentalmente, nós julgamos o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Nós formamos até tribunais em redes sociais, nas conversas pessoais. É difícil uma conversa pessoal que muitas vezes não é para julgar as pessoas. Veja bem, o primeiro princípio é não julgar. O que se segue é não condenar. Não condeneis e não sereis condenados. Nós condenamos demais as pessoas. Quem condena é porque é juiz. Quem condena é porque se sente dono da razão. Quem condena é porque acha que sabe tudo e faz tudo que é correto. É verdade que vivendo no mundo, a gente desenvolve o senso crítico, o senso analítico. É verdade que nós analisamos as situações. A gente precisa saber onde nós estamos, com quem lidamos. O que não nos dá é o direito de julgar e condenar a ninguém.
O julgamento e a condenação pertencem a Deus. Cuidado, muito cuidado, porque pessoas que nós estamos hoje julgando serão nossos julgadores no dia em que nos apresentarmos diante do Supremo Juiz, aquele único que tem o poder de julgar. É Ele que tem o poder de condenar. Cuidado, porque nossas condenações humanas serão um peso para nós. Eu preciso discernir entre o certo e o errado? Preciso. Eu preciso discernir entre o que fazer e o que não fazer? Preciso. Isso não me dá direito de rotular ninguém. Cuidado com os rótulos que nós criamos. Cuidado com as placas que nós colocamos nas costas das pessoas. Cuidado. Esse peso pode vir contra nós. Você vai numa prisão, né? Antigamente os presos eram catalogados, né? Até com um número, o número da condenação, o número daquele condenado. Nós estamos levantando muitas placas. Essas placas que nós levantamos para julgar, para condenar, será uma placa muito pesada para nós no dia do julgamento eterno. Perdoeis e sereis perdoados. A regra de ouro do seguidor de Jesus é o perdão. Perdão e a misericórdia. Aqui não é um conselho, viu, gente? Aqui não faça isso, quem sabe vai ser o melhor. Não. Aqui, na verdade, é uma direção, é uma ordem. O não julgar, o não condenar e o perdoar sempre é uma ordem divina. O versículo 38, ele tem uma mescla de ordem, dai e dá-se-vos-á, né? Mas ele tem também um princípio eterno, na qual ele é, na verdade, até a síntese daquilo que Jesus está nos ensinando. Com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós. Isso aqui é um princípio. A medida que nós medimos é a medida que seremos medidos. Se a minha medida é a misericórdia, é a compaixão, é a bondade, é o amor, a régua que vai me medir é a misericórdia, a bondade e o amor. Se a regra pela qual eu olho para a vida dos outros é a condenação, é o julgamento, é a dureza, é a aspereza, é o ódio, o rancor, serão o contrapeso do meu próprio julgamento de vida. Então, com a mesma medida com que medides, vós sereis medidos, é o princípio que nós guardamos e gravamos no nosso coração. E Jesus ainda propôs uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Então, o versículo 40 é um princípio eterno. O discípulo, eu sou discípulo de Jesus. Então, o discípulo não está acima do mestre. Então, eu não sou mais do que Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. Mas todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Nossa, o grau, né, de perfeição, o grau de exigência cresce aqui. O bom discípulo precisa ser como o mestre. E bom em quê? Bom não quer dizer como, não quer dizer igual. Porque cada um tem sua forma única e irrepetível. Mas há semelhanças que o discípulo precisa ter com o seu mestre. Assim como nenhum filho vai ser igual ao pai, mas um filho pode seguir o pai somente naquilo que o pai tem de bom para ensinar o seu filho, o discípulo ele não vai ser igual ao mestre, mas ele vai ter a medida do mestre. Então, o discípulo bem formado será como seu mestre.
Então, Jesus está nos formando para sermos seus discípulos. E as aulas, a formação, a forma que Ele quer nos dar é essa. A forma do amor e da misericórdia. Me diga, quem olha para Jesus, quem escuta Jesus, o que absorve de Jesus? Amor e misericórdia. O que as pessoas absorvem quando olham para você? As pessoas, elas veem em mim, em você, em nós, a forma de Jesus? Elas absorvem de nós o amor e a misericórdia? Nós já aprendemos na prática, na vida, a sermos como o nosso Mestre Jesus? O Mestre é bom. E o discípulo? Qual é a qualidade do discípulo que sou eu, que é você, o discípulo que é cada um de nós? Muito bem, vamos chamar conosco aqui nosso querido Padre Antônio Xavier. Hoje Jesus nos apresenta uma coisa engraçada, né? Nos mostra a vida como se fosse uma semente, né? Que aquilo que a gente faz, a gente termina por fazer com que se dissipe. É natural. Alguém que grita faz barulho. Alguém que xinga provoca nomes que não são bons no lugar onde está. E nós influenciamos demais no ambiente e depois não conseguimos tirar mais do ambiente aquilo que não gosta, que a gente não gosta. É isso que Jesus está dizendo aqui, quando diz: não julgueis e não sereis julgados, perdoais e sereis perdoados. Desse jeitinho, nos dizendo o seguinte, que aquilo que nós fazemos constrói história, e constrói uma história a qual a gente não tem mais controle. Se eu sou uma pessoa acostumada a falar mal dos outros pelas costas, a estar dizendo um monte de coisas assim, as pessoas com quem eu falo às vezes se acostumam a esse meu mau hábito e no final das contas começam a falar, inclusive de mim. Se eu sou acostumado a julgar as outras pessoas e apontar os limites delas, as imperfeições que possuem, sempre como se fossem as coisas mais importantes do mundo, eu faço isso com os outros e eles, vendo aquilo ali, se envolvendo com aquela realidade, vão aprender a olhar também para os meus defeitos. E por isso, perdoai e sereis perdoados. Do mesmo jeito, se nós nos habituamos a fazer o bem, nós ensinamos os outros também a fazer bem. Isso é uma técnica, ou digamos assim, um princípio que gera as chamadas escolas. Nós temos escolas de pensamento, escolas de atitude, nem sempre chamadas desse jeito, mas que tem a ver um grupo que é habituado a fazer determinada coisa e começa a se dissipar aquilo que faz. Se aquilo é bom, nós temos uma corrente boa. Se aquilo é ruim, nós vamos ter uma corrente, uma escola que no final das contas é ruim. Por isso que nós dizemos, violência gera violência, mentira gera mentira, falsidade gera falsidade, traição gera traição, entendendo que as nossas atitudes, elas têm ressonância nos outros e às vezes elas voltam para a gente tão ruins quanto aquelas que nós lançamos. É por isso que a gente precisa aprender a ser sempre comedido no coração para evitar que a gente venha ser injusto com os outros e venhamos ensinar os outros qual é a maneira deles serem injustos conosco também, porque se isso acontecer, um dia sempre vai chegar. Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu discípulo, Senhor. Eu sou teu seguidor, Senhor. Forma-me na escola do amor. Forma-me na escola da misericórdia. Forma-me, Senhor, na tua forma, para que eu seja parecido com meu Mestre. Ensina-me a ser um bom discípulo, Senhor. Ensina-me a seguir tuas pegadas. Ensina-me, Senhor, a ter um coração como é o teu coração, amoroso, misericordioso, acolhedor, bondoso. Tira do meu coração as marcas do mundo, Senhor. Sobretudo as marcas da ofensa, as marcas do ressentimento, do rancor. Tira todas as marcas do ódio e somente a marca do amor conduz a minha vida. Ensina-me a perdoar e a não julgar e a não condenar. Ensina-me, Senhor, a praticar e a viver o teu evangelho, porque eu sou teu discípulo, eu sou o seu seguidor. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom e Deus cuida de nós. Aprendamos com a bondade de Deus a sermos também bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.